pastorzão abençoado, que vai trazer uma palavra poderosa nessa noite. Você vai ver que coisa tremenda. Pastor Sanderson, esse discípulo tão leal, tão fiel. Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, receba a nossa alegria e gratidão pela vida do teu filho. E nós já queremos te agradecer porque o Senhor plantou algo poderoso no coração dele para compartilhar conosco. Ó Deus, o teu Espírito é livre para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. E eu sei que o teu filho é esse canal nessa noite, como tem sido sempre, no nome de Jesus. Amém. Eu vou sair bem agora, eu vou estar ministrando em uma outra igreja hoje, e semana que vem também vou estar ministrando em Belo Horizonte. Mas graças a Deus que a gente tem uma equipe muito poderosa, e a coisa vai ser muito tremenda, sem dúvida alguma. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia, que noite poderosa, hein? E eu vi aqui que não tem ali, gente, o tempo marcando para mim, graças a Deus, então está liberado para falar até 00:30. Não ouvi nem um amém, mas eu recebo em nome de Jesus. Tá todo mundo assim, misericórdia, pastor. Ai, maravilha, gente. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Vamos fazer da seguinte maneira. A minha turma aqui da esquerda vai abrir Romanos 10:17 e a turma da minha direita vai abrir Deuteronômio 30:14. Romanos 10:17 e Deuteronômio 30:14. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, para a gente compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre fé e palavra, uma fábrica de realidades na vida do cristão. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fé e palavra, uma fábrica de realidades na vida do cristão. Amém. Romanos 10:17, acharam? Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deuteronômio 30:14 diz assim: nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Amém? Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração aí agora. Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Deus, como é bom adorar o Senhor com as nossas canções, com a nossa adoração, entregar ao Senhor o nosso louvor, entregar ao Senhor a nossa paixão, a nossa oferta. E agora, ó Deus, nós paramos tudo para ouvir a Tua voz e nos diminuímos, ó Deus, para que o Senhor cresça em nós. Então, Pai, fica à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé nessa noite e coloca a Tua palavra em cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A fé e a palavra são dois elementos que andam juntos na vida do cristão. Não tem como você falar que é cristão se você não tem fé. Porque a primeira coisa para você se tornar um cristão é você crer em Jesus. E Jesus é o quê? A palavra. Ele diz que Ele é a palavra, né? Então, nós precisamos crer nessa palavra. E é tão importante entender isso, que até os discípulos de Jesus, eles pediram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Nos faça crer naquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E muitas coisas nós estamos deixando de viver, porque a nossa fé não está nem do tamanho do grão de mostarda. A gente simplesmente esquece que existe a fé. Não quer dizer que você não tenha a fé, mas você esquece dela e esquece de praticá-la, esquece de alimentar a sua fé. E nós estamos vivendo nesses últimos dias algumas coisas incríveis aqui na igreja, né? Esses dias uma irmã recebeu uma unção ali
maravilhosa, a unção do Usain Bolt, né? Saiu correndo aqui, eu falei, Deus pegou ela ali agora, né? A outra foi lá e recebeu, sentiu assim a presença do Senhor como uma coisa assim tão forte, que algo gelado assim subindo nela. O outro recebeu um fogo, o Espírito Santo se movendo em nós. E aí outro dia, o pastor orou aqui, nós, toda a igreja orou por pessoas sendo curadas, né? E a coisa está acontecendo, os sinais e as maravilhas estão acontecendo no nosso meio, e a gente precisa continuar nessa pegada. As curas visíveis, curas invisíveis, pessoas aqui testemunharam, né, de cura nas costas, dor nas costas, do calo no pé, né, de coisas assim visíveis, que saíram através da oração, através do poder de Jesus. E nós precisamos alimentar isso para que cada vez mais aconteça, cada vez mais os sinais e as maravilhas estejam presentes no nosso meio. A igreja precisa viver isso. E talvez alguns que estão aqui, né, ou ouviram falar, ainda estão incrédulos que essas coisas podem acontecer, ou sem entender, né, por que que um recebe, por que que o outro não, e a gente precisa alimentar isso. Nós precisamos continuar alimentando e buscando entender, né? Buscando alimentar a nossa fé. Nós precisamos entrar nessa atmosfera que o Senhor está gerando em nós. Então eu quero falar dessas duas coisas que são fundamentais, a fé e a palavra. Primeira coisa que eu quero falar com você é que a fé são os olhos do coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, a fé são os olhos do coração. Cada vez que você fala isso, você começa a entrar, a entender mais, a alimentar da palavra. Então a fé são os olhos do coração. Esses dias nós estávamos na escola bíblica com os adolescentes e a gente está estudando um livro do pastor Bill Johnson, e ele conta de uma noite que estava reunido ele e sua família e alguns amigos na casa deles, e em um determinado momento bateu na porta uma pessoa com uma criança que estava, um bebezinho que estava enfermo. Eles estavam indo para o hospital, mas antes de ir para o hospital, eles falaram, vamos passar na casa do pastor. Nós cremos na palavra, nós cremos na oração, e que tudo que vai acontecer lá vai ser bênção, né? Nosso filho vai ser restaurado. Então, olha só que legal, antes mesmo de ir para o hospital, procurou a liderança dela. Não estou falando que é para você ir vai encher de gente lá na casa do pastor, né? Mas olha, é o coração daquela pessoa de buscar no lugar certo. E aí eles foram, né? E bateram naquela porta, e o pastor os recebeu, e aí orou, começou a orar por eles. O pastor orou, a esposa orou, aquele outro casal orou, e eles não sentiram nada de diferente naquele lugar, nada aconteceu, e a criança estava ainda passando mal, e aquela família já ia levar o bebê para o hospital. Receberam a oração e iam para o hospital, quando de repente o filho deles desce da escada, né, desce do quarto lá, e entra na sala e fala assim, deixa eu orar também. E aí a criança começou a orar, e aí assim que ela começou a orar, o ambiente completamente mudou, uma atmosfera mudou, e o pastor junto ali orando, e a criança orou e liberou cura sobre aquele bebê, e aquele bebê foi curado. Detalhe, aquela criança só tinha 5 anos. Por que isso, gente? Por que eu estou contando essa história? Porque Deus quer usar as crianças, Deus quer usar os adolescentes, Deus quer usar os jovens, Deus quer usar os adultos, Deus quer usar todo mundo. E naquela noite em especial, queria usar aquela criança. Isso é para aumentar em nós a nossa fé, para falar, olha, Deus quer fazer algo através de mim. Não é somente através do pastor, sim, o pastor é a nossa liderança, está nos dando uma visão, uma direção, e nós precisamos entrar debaixo dela. Então, quando você estiver perto de alguém no seu trabalho, na sua escola, se alguém falar, olha, eu estou passando mal, estou sentindo isso e aquilo, você pode perguntar para ela, ei, posso orar por você? Posso declarar cura sobre você? E é isso que nós queremos com essa fé, a fé, os olhos do coração, nós queremos instigar isso.
Então aquela criança pequenininha, ela viu algo muito especial. Ela olhou para o céu e viu o que tinha no céu. E no céu não tinha enfermidade. Não tem enfermidade, amém? No céu tem saúde. E o que ela viu no céu, ela declarou na terra. E é isso que é a fé. Você precisa abrir os seus olhos do coração para aquilo que é do céu. E aqui estão pessoas reunidas que nós, talvez você viu, mas eu não vi ainda, Eu não vi Jesus fisicamente, mas com os olhos da fé eu recebi Ele no meu coração. E você também, você recebeu com os olhos da fé a sua salvação, a sua cura, a sua libertação. Então, com os olhos da fé, você enxergou isso. Agora, nós precisamos ativar mais e mais os nossos olhos da fé. Nós precisamos alimentar, é um crescimento, Então, nós vamos alimentando a nossa fé. Por causa da nossa fé, a gente vem aqui e adora em unidade. A gente levanta a nossa mão, a gente declara, a gente faz declarações de amor ao Senhor, a gente faz declaração profética para a nossa cidade. Então isso está ativando a nossa fé. Então a fé, ela já está dentro de você, amém? A fé já está dentro de você. Primeira coisa que você precisa perceber hoje é que a fé já está dentro de você. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais forte será a sua fé. Então você precisa se aproximar mais de Jesus. Nós precisamos ter mais profundidade, não é isso? Mais relacionamento com Deus, mais relacionamento com o Espírito Santo, mais relacionamento com Jesus. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você vai conhecendo aquilo que os céus estão declarando e mais você profetiza isso. Agora, o que é o oposto da fé? O oposto da fé é a descrença. A descrença é manter os olhos naquilo que é visível, naquilo que você vê, naquilo que você está conseguindo pegar. Aí você se apoia nisso. Por isso que muitas vezes a gente não avança na nossa vida de fé. Quando você passa, por exemplo, por uma pessoa que está com um braço quebrado, machucada, ou diante de uma pessoa que é aleijada, diante de uma pessoa que é enferma, qual é o primeiro pensamento que vem no seu coração? Nó, coitadinho, o que aconteceu com ele? Nó, você deve sofrer tanto, Por que ele está assim? O que acontece? Como é que é a vida desse cara? Nossa, ele sofre demais. Será que são esses os pensamentos que vêm no seu coração? Não precisa confessar não, mas só reflita aí. Ou será que diante de uma oportunidade dessa você vê assim, esse cara pode ser curado, essa pessoa pode levantar agora, Deus pode restaurar esses ossos, Deus pode trazer visão para essa pessoa. Quais são os primeiros pensamentos que vêm no seu coração? Então isso tem muito a ver com aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem alimentado, Será que você vê uma possibilidade de uma manifestação de Deus, uma possibilidade de cura, ou você simplesmente para diante daquela situação, tadinho, sofre tanto, e vai embora? Então o Senhor está nos despertando para ativar a nossa fé. Sabe quando Jesus pegou lá os 70 e falou assim, olha, agora eu os envio com a autoridade. Jesus foi e falou para os 12 também, antes de enviar os 70, agora eu os envio, vocês vão de 2 em 2, com a autoridade, com poder, para fazer. Sabe, isso está dentro de quem? Dentro de mim e de você. Amém? Parece que você ainda não entendeu, mas você vai entender. Esse mesmo poder e essa autoridade está dentro de mim e de você. Essa mesma autoridade que Jesus deu para os 70, para os 12, esse mesmo poder que Deus colocou nos discípulos dele, Ele colocou em nós. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que traz libertação, é o mesmo Espírito que está dentro de cada um de nós. Esse Espírito vai fazer através de mim e através de você.
Pessoas poderão ser curadas, mas você precisa olhar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Um dia desse, eu estava atendendo um cliente e a gente conversou sobre tudo, né, que precisava resolver da vida dele e tal, e era uma ação que precisava fazer assim, assim, assado, conversamos e tal. No final da conversa, ele falou que estava com uma úlcera, eu acho que é úlcera mesmo, um negócio na barriga lá que eu esqueci o nome, e precisava passar por uma cirurgia. E aí, naquele momento, o Espírito falou assim: pergunta se você pode orar por ele. E aí eu perguntei: olha, será que eu posso orar por você? Pode sim, ainda bem que você perguntou, eu estou doido atrás de alguém que possa orar por mim. Então, a gente sentou, oramos por ele, e aí a gente declarou a cura. Então, gente, não perca a oportunidade, esteja sempre atento com os olhos da fé. Aí ele saiu, não sei ainda se fez a cirurgia, não sei também se vai fazer, eu espero que não, porque eu continuo orando para que ele seja curado. Não tive mais contato com ele, mas olha, não perdi a oportunidade. Não perca também. Alguém reclamou de uma dor de cabeça, alguém passou por você machucado, enfermo, seja uma enfermidade física ou algo na alma, algum amigo seu que você conhece que está sofrendo, pergunta para ele: posso orar por você? Deixa eu declarar a cura sobre o seu coração, cura sobre essa enfermidade. Enxergue essas pessoas com aquilo que o céu está declarando. Os olhos da fé que está em você, enxerga aquilo que está no céu. Em uma certa oportunidade, Jesus declarou cura sobre um homem. E a resposta de Jesus, logo depois que aquele homem foi curado, para aquelas pessoas que estavam questionando Jesus, foi: olha, sabe por que eu fiz isso? Porque eu vi o Pai fazer. O que Jesus está declarando aqui? Que Ele está com os olhos no céu. Ele vê o que o Pai está fazendo, o que o céu está declarando sobre as pessoas, e Ele faz a mesma coisa. Então, onde estão os seus olhos? Será que os seus olhos estão naquilo que você pode pegar, nas coisas materiais, ou você está olhando para aquilo que o Pai está fazendo, para aquilo que o céu está declarando sobre uma situação? Jesus coloca essa fé dentro de mim e de você, porque você recebeu Jesus em seu coração, amém? Você recebeu Jesus no seu coração, e é nesse caminho de fé que Deus está conduzindo a nossa igreja, amém? É nesse caminho de fé que Jesus está nos conduzindo. Fé é enxergar com uma visão espiritual a promessa de receber aquilo que você espera e a prova que você vai receber antes do fato aparecer. Você vai ler lá em Hebreus 11, né, os heróis da fé, e vai falar o que é fé. É o firme fundamento, a certeza que você vai receber algo. Imagine aqui, quando você vai lá no shopping, e aí você vai lá em um estabelecimento, lá em uma lanchonete, e você faz o seu pedido, e aí eles te entregam um cupomzinho com uma senha, não é isso? Sim ou não? Entrega um cupomzinho com uma senha, e vai chamando as senhas. Então, olha só, você recebeu uma promessa ali, você pagou, né? Mas, através daquele bilhetinho, com uma senha, é uma promessa de que eles vão entregar algo a você. Só que eles não entregaram ainda, mas você já tem a certeza que você vai receber. É um exemplo simples só para você entender. Quantas palavras Deus já entregou para você? Você está com essa senha na mão, só não chamou ainda. Então você precisa crer. Uma hora vai chegar a sua senha. Uma hora vai chamar. Então você está crendo, olha, aquilo ali já estou na fila aqui, vou receber. Seja a minha cura, seja a minha família restaurada, seja o emprego, né, que o Senhor me prometeu, aquela promessa na vida financeira, algo que o Senhor prometeu para você, seus filhos de volta para a casa de Deus, seus filhos libertos, uma promessa que você já recebeu do Senhor, você está com seu bilhetinho na mão aí,
Creia, você tem certeza que você vai receber. Não joga aquele papelzinho fora, não. Muitas vezes a gente pega a promessa, põe no bolso e esquece. Então é isso. Coloque os seus olhos na fé, os olhos da fé nos céus. Exerça e exercite a sua fé. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos tratar hoje. A segunda é a palavra. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 18, 20 a 21. Provérbios 18, 20 a 21 vai falar sobre o poder da palavra. Se você puder, anote aí esses versículos, ou grife aí na sua Bíblia, né? Para você gravar isso no seu coração. Olha quão poderoso é o poder da palavra. Provérbios 18, 20 a 21 fala assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O fruto da sua boca vai satisfazer o seu coração. Agora, o que sai da sua boca? O que tem saído da sua boca? Você sabia que as palavras que você fala são pensamentos em ação? Carolina Leaf diz em seu livro Pense, Aprenda e Tenha Sucesso, ela diz assim, olha, palavras são como combustível, que ativam o funcionamento de algo, como uma máquina que torna algo verdadeiro e real. Por isso que a sua fé e as suas palavras são uma fábrica de realidades. Aquilo que você declara sobre os seus filhos, você está trazendo isso à realidade na vida deles. Então, se você chama o seu filho de burro todo dia, o que você está declarando? Falta de sabedoria, burro, estupidez. Não vai saber fazer as escolhas. Agora, se você declara, você é inteligente, você aprende, você é obediente, você está declarando um futuro completamente diferente, de sabedoria, de graça. Então, o que sai da minha boca? O que sai da sua boca? Qual é o poder das palavras, gente? A palavra, ela cria, ela torna algo funcionável. É por isso que muitas vezes a gente repete tantas coisas, né? Para ativar na nossa mente. Então você vai nas células, a gente está sempre falando da visão da igreja. Quais são os requisitos, o que está dentro da visão da igreja, porque isso está ativando algo dentro de você. Uma das coisas que está dentro da visão é serviço. Então você vai gerando isso no seu coração e vai gerando aquela vontade de estar trabalhando para Deus, de cuidar de pessoas. Então estamos ativando isso em nós. Outra coisa, a sua vida devocional. Então você começa a receber isso. Quantas pessoas aqui, talvez, através da célula, através de compartilharmos a visão assim, de vida devocional, serviço, algo na célula assim, você foi ativado através da célula para isso? Levante a sua mão. Olha aí. Olha aí. Por quê? Palavras que estão ativando uma visão em você. Uma visão, uma profecia, um futuro em você. Estão ativando algo na sua vida. E aí você vai lá em Salmo 119, nós vamos ler todo ele aqui, rapidamente. Salmo 119, gente. Não vamos ler tudo não, mas olha só, esse Salmo 119, ele é rico em descrever as funções da palavra em nossa vida. Ele descreve que o Salmo 119 descreve que a palavra, ela é protetiva. Olha aqui, vamos ler alguns versículos, rapidamente. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, a pessoa que vive conforme a lei, conforme a palavra de Deus, o que ele é? O que ela é? Felizes. Mais que felizes, né? Outro versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, se ele viver de acordo com a tua palavra? A palavra traz pureza, a palavra traz limpeza na nossa mente. Outro versículo, 20. A minha alma consome-se
de perene desejo das tuas ordenanças. Ah, eu venho para a igreja e não sinto nada. O que está faltando? Receber a palavra no seu coração. Quando você começa a receber a palavra no seu coração, a sua alma começa a desejar mais. Então você vai ler cada versículo desse Salmo 19. Todos os versículos vão falar sobre os mandamentos, a palavra, os decretos, a lei de Deus. Todos os versículos vão falar isso. E eles vão trazer algo sobre a importância da palavra na sua vida. Vão trazer proteção, direção, criatividade. A palavra cria. Como que o mundo foi criado, gente? Através de uma palavra. Haja luz. Uma palavra criando uma atmosfera, criando um ambiente. Vamos ler aqui rapidamente, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Isaías 55, 10 e 11 fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra, e faz brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então toda a palavra que é lançada, ela tem um propósito. O que sai da sua boca? Pergunto de novo, o que tem saído da sua boca? Você tem o poder de liberar destinos para você, para os seus filhos, para o seu casamento. Você tem poder de transformar uma atmosfera, de mudar um ambiente. Você tem poder de criar. Amém? Você tem poder criativo dentro de você, através da palavra. Então, se existem palavras de Deus dentro de você, dê som a elas. Se existem palavras de Deus dentro de você, dê som a elas. Comece a profetizar. Comece a liberar com o poder da fé dentro de você. A sua boca tem o poder de liberar palavras poderosas. Agora, o que acontece então? Por que não ativamos o céu na terra? Por que a nossa fé é tão pequena? Por que não vemos a transformação em nós ou dentro da nossa casa? Por que as coisas não mudam? Porque você passou a vida inteira com os olhos naquilo que é visível. Precisa treinar e aguçar os sentidos espirituais. Assim como você tem os ouvidos, os olhos, as suas mãos, o tato, que se relacionam com esse mundo visível, que pegam, que cheiram, existem também os sentidos espirituais. Por onde você vai conseguir relacionar com aquilo que é eterno, com aquilo que é espiritual. Então você precisa pedir a Deus: Deus, ativa em mim os sentidos espirituais. Às vezes eu estou parando para ler e não entendo nada. Deus, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, aumenta a minha fé em Ti, faça eu entender o propósito da palavra que o Senhor está liberando sobre mim, sobre a minha casa. Comece a fazer eu entender, Deus, mudança de mentalidade. Me dá essa mudança, para eu entender e ter esses sentidos ativados em mim. Por que então, muitas vezes, eu não consigo? Porque os meus olhos estão naquilo que é natural. Você aprendeu a vida inteira que as coisas se resolvem com dinheiro. Não, dinheiro compra tudo. Com dinheiro eu faço isso, faço aquilo, O dinheiro tem poder. Você aprendeu a vida inteira que com a sua influência, você consegue dar o seu jeitinho. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa, falando: nossa, fulano de tal recebeu tantas multas de trânsito, mas aí ele conversou com outra pessoa lá, que ligou para alguém, que fez isso, fez aquilo, tirou as multas tudo. Ele resolve tudo na base da influência. O outro que com o poder do dinheiro, ele resolve tudo. Ele compra fulano, ele paga ciclano, ele que faz do jeito dele. Então os olhos dessa pessoa estão naquilo que é natural. Ele não consegue depender de Deus. Ele não consegue olhar e perguntar: a Deus, como você consegue me ajudar para resolver isso aqui? Não consegue pedir ajuda para Deus. Não consegue abrir os olhos para aquilo que os céus estão fazendo.
Talvez você ouviu a vida inteira que casamento é uma coisa ruim. Agora à tarde mesmo, minha filha estava assistindo um desenho, e aí uma das crianças lá no desenho, né, tinha se casado com outra pessoa, e aí a pessoa que fez o casamento dela, aí essa pessoa estava sofrendo, né, no casamento, aí a pessoa que fez o casamento dela falou assim: não, aqui, está resolvido, porque eu não tinha poder para fazer casamento, então o seu casamento está desfeito. Ele falou: não, esse é o dia mais feliz da minha vida. Então, já estão ensinando isso para as nossas crianças, que casamento não presta. E talvez você ouviu a vida inteira isso. Talvez dentro da sua casa, né, era uma bagunça, os seus pais não se casaram bem, não tinham um casamento saudável. Então, você ouviu que homem não presta, que mulher é tudo igual, que não tem jeito, ou nunca vai mudar. E a sua mente está nas coisas naturais. Aí o seu casamento não dá certo e você continua achando que não tem jeito. Só que Deus está aqui para despertar os seus olhos da fé. Amém? Deus está aqui para despertar os seus olhos da fé. E para abrir a sua boca para declarar um ambiente completamente diferente. Talvez você ouviu a vida inteira que não tem jeito para você. Talvez você foi bombardeado pela descrença. E a sua boca declara isso. Porque está cheio, seu coração está cheio de descrença, de falta de fé. Ah, não tem jeito para o Brasil mesmo não. Ah, tem jeito não. Só quando Jesus voltar. E a gente vai declarando essas coisas. Gente, para pensar. Será que o céu realmente está declarando isso sobre o Brasil? Sobre a sua cidade? Sobre a sua nação? Começa a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor vai fazer na minha cidade? Para eu declarar isso, para eu entrar nessa mesma atmosfera, para eu entrar nesse som que o Senhor está liberando sobre a minha casa, sobre a minha cidade, sobre a minha igreja, e começar a declarar isso. Ainda que o mundo, as outras pessoas declarem algo que está visível, eu quero declarar com os olhos da fé. Então começa a pedir isso para Deus. Examine aí sua boca, o que ela está falando, porque ela vai revelar o que está no seu coração. Talvez hoje você percebe, assim como Isaías, que precisa ser purificado com uma tenaz. Precisa receber uma brasa viva tocando os seus lábios para mudar aquilo que sai da sua boca. Isaías, no início do livro dele, ele fala. Ontem nós meditamos sobre isso, aqui no culto de adolescentes. O Senhor tocou com uma brasa nos lábios dele. E lá no final do livro ele vai falar: agora o Senhor colocou em mim uma língua erudita. Mudou completamente a forma de falar. O Senhor quer fazer isso comigo, o Senhor quer fazer isso com você. O Senhor quer mudar a sua mentalidade, quer fazer você entender aquilo que o céu está declarando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua cidade. Não coloque os olhos na dificuldade que você está passando hoje, na dificuldade que você enfrentou no passado, nas tristezas, nas lutas. Não estou falando que você não vai ter luta, porque talvez vai, mas os seus olhos vão estar naquilo que o Senhor está declarando. Bill Johnson, o mesmo homem que escreveu sobre essa criança, né, que o filho dele que orou por uma cura, recentemente ele perdeu a esposa dele faleceu. E no outro domingo, no próximo domingo, tipo assim, ela faleceu na semana e no próximo domingo ele já foi para a igreja e já falou: eu quero pregar. E aí as pessoas questionando: por que o senhor vai pregar? Fica tranquilo, vai descansar, o senhor precisa e tal. Ele falou: olha, essa é a oportunidade que eu tenho de adorar o Senhor na perda. Então não rouba isso de mim não. Por quê? No céu não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dente. Eu não preciso falar: Deus, eu amo o Senhor até no meio da tristeza. Não, a oportunidade de você adorar o Senhor no meio da tristeza, no meio da dor, é aqui. É por isso que Tiago, ele vai falando tanto sobre a perseverança, tanto sobre enfrentar as lutas da maneira certa. Olha, sofrimento, tribulação, e isso não pode te parar, porque os seus olhos estão cheios de fé. E você está declarando aquilo que a palavra fala sobre você.
Você está declarando aquilo que Deus falou sobre você, a promessa que Ele te deu. Então comece hoje a mudar a realidade da sua vida, declarando profeticamente uma mudança. Peça a Deus, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo para mostrar o que está no céu. A palavra de Deus diz que até o Espírito Santo, ele geme, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e nos ensina a orar. Então, antes de você se ajoelhar para orar, antes de você fazer qualquer coisa, você fala assim: Espírito Santo, me ensina a adorar, me ensina a orar. Espírito Santo, eu estou aqui diante de Ti, mostra para mim. E aí você coloca uma canção, e aí o Senhor vai te levando, e o Senhor vai abrindo os seus olhos da fé, o Senhor vai ativando as palavras de cura sobre você, vai gerando algo poderoso em você. O Senhor vai mostrando aquilo que está no reino dos céus, a paz, a cura, a alegria. Deus vai mostrando isso para você. Caminhe também com pessoas que estão na mesma visão que você. Eu achei muito interessante. A gente está fazendo um devocional, eu, minha esposa e minha filha, e ele é semanal. E a autora do livro que a gente está lendo e acompanhando, ela fala assim: olha, você já observou a vida de Maria? Maria recebeu uma palavra, que o filho dela iria abalar uma geração. Era o Salvador. E aí, o que Maria fez? Maria foi se encontrar com Isabel, que tinha uma palavra no mesmo sentido, que o filho dela também abriria um caminho, que o filho dela era bendito, era motivo de alegria. Então Maria, ela buscou andar com alguém que tinha a mesma visão. Quais são as companhias que você tem? Você está andando com pessoas que têm a mesma visão, que querem ir para o mesmo caminho, que querem alcançar o mesmo que você? Você precisa parar de andar com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que Deus declarou para você. Você pode chamar ela, ó, vem me acompanhar, porque eu sei para onde eu estou indo. Se você quiser me acompanhar, beleza, mas eu quero andar com pessoas que têm a mesma visão que eu. Então é isso que nós estamos fazendo. Então o meu pastor me liga e fala assim: Santos, nós vamos para um congresso lá em São Paulo. Falei: pastor, já pode comprar minha passagem. Eu não sei nem para onde que é, que dia que é, mas eu vou. Porque olha, se é a visão que ele me deu, que o pastor deu, então Deus deu para o meu pastor, eu quero andar com ele. É a mesma visão, é o mesmo caminho. Então faz isso com seu líder de célula. Faz isso com seu pastor. Faz isso com seu supervisor. Faz isso com as pessoas que estão caminhando para um destino profético que Deus te deu. Faz isso com o líder dos homens. Faz isso com a líder das mulheres, com a líder da dança, com a líder do kids. Qual é a visão que está dando? Então você vai caminhar na mesma visão. Maria e Isabel, ambas receberam a palavra que seus filhos iriam abalar a terra, e elas começaram a caminhar junto. Falaram: eu preciso ir para eu poder caminhar com pessoas que estão na mesma visão. Aproprie-se das palavras, das promessas e das visões que Deus te deu. Declare, profetize, semeie aquilo que Deus lançou no seu coração. Marcos capítulo 4, versículo 14 fala que o semeador semeia a palavra. Então você é um semeador. Amém? Então você vai fazer o quê? Semear a palavra. Semeie a palavra que Deus te deu. Lance a palavra, você vai colher. A terra é a nossa jurisdição. Ontem o pastor disse aqui, olha, o pastor Geuel lá da Wesleyana nos ajudou aqui no culto de adolescentes, no culto tribos, e ele falou assim: olha, lá no céu você não vai precisar pregar para ninguém, sabia? Falei: olha, eu nunca tinha ouvido essa aí. Então a oportunidade de você pregar é hoje, é aqui na terra. A oportunidade de você orar para alguém ser curado é aqui.
A oportunidade de você orar para alguém ser liberto é aqui. A oportunidade de você liberar palavras proféticas sobre alguém é aqui na terra. Então semeie a palavra, construa estradas, lance palavras sobre a vida de pessoas, umedeça o solo, trabalhe ali o solo e prepare-se para uma colheita poderosa. Amém? Prepare-se, porque o Senhor vai fazer através de mim, através de você. Fique de pé aí no seu lugar. Fé e palavra. Qual dessas duas palavras você precisa mais trabalhar no seu coração? Feche os seus olhos aí. Você que está sentindo que está sem saída em alguma área da sua vida, toda a igreja, feche os seus olhos. Você que está sentindo que está sem perspectiva de um futuro, você já tentou do seu jeito, de tantas formas, e você hoje entendeu que precisa parar diante de Deus, precisa ativar a sua fé novamente, para um futuro que o Senhor já declarou sobre você. Você que quer discernimento, você que quer que o Senhor desperte os seus sentidos espirituais, comece a orar aí agora no seu lugar. Fala: Deus, ativa em mim os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, desperte os meus sentidos, que eu possa te sentir, que eu possa te tocar, que eu possa te ver, que eu possa ver aquilo que o céu está declarando sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu futuro, sobre a minha cidade, sobre a minha igreja. Comece a pedir aí no seu lugar. Essa oração eu não posso fazer para você, é você que tem que querer. Deus, desperta, porque eu quero, aumenta a minha fé. Fala aí, igual os discípulos falaram para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé, me ajuda, minha fé está tão pequena, como é que eu faço para mudar uma realidade? Você precisa purificar os seus lábios, você precisa de uma mudança nas palavras que saem da sua boca. Comece a falar com Jesus aí. Você já recebeu Jesus no seu coração, mas ainda precisa ser purificado nas palavras que saem da sua boca com relação ao seu esposo, com relação à sua esposa, com relação aos seus filhos, que você está declarando sobre eles. Você precisa ser um profeta para essa geração. Ainda com seus olhos fechados, um dia desse uma pessoa me procurou, falando: olha, está tão difícil, pastor. Estou num embate lá com a minha filha, com o meu filho. Eu não sei o que eu faço. Não dá para ficar dentro de casa com ela desse jeito. E eu comecei a falar com ele: olha, você está olhando do jeito errado. Você está entendendo da forma errada. A sua briga não é contra o seu filho ou sua filha. A sua briga é no mundo espiritual. O que está dominando dentro da sua casa? Qual é o espírito que está dominando dentro da sua casa? Então, naquele momento, os olhos dela foram abertos para aquilo que estava acontecendo dentro da casa dela. E ela começou a profetizar, começou a agir diferente, começou a falar diferente, e a fé dela foi aumentando. E aí, durante a semana, ela foi compartilhando comigo: pastor, eu ouvi essa e essa palavra aqui da missionária, e eu ouvi isso e isso e isso da pastora, e começou a ativar a fé dela. E ela começou a declarar, e o filho dela foi no encontro, e as coisas começaram a mudar dentro da casa dela, porque os olhos da fé foram ativados, porque a palavra foi ativada através da profecia. Então, ore aí agora por você. Ore por você agora. Feche os seus olhos. Comece a pedir ao Senhor: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Em nome de Jesus, eu vejo coisas poderosas, Deus, acontecendo. Sinais e maravilhas. Pessoas sendo curadas através da oração do teu povo. Em nome de Jesus, eu vejo coisas poderosas acontecendo através da tua igreja. Mas, ó Deus, nós pedimos: aumenta a nossa fé. Não deixa, ó Deus, que a gente perca a oportunidade, mas que em nome de Jesus as palavras fluam do nosso coração, de dentro para fora, daquilo que é do céu para a terra. Em nome de Jesus, nos ajude a declarar profeticamente
aquilo que os céus estão declarando sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre os casamentos, ó Deus, sobre a nossa empresa. Pai, abra os nossos olhos para ver o que os céus está falando. Abra os nossos ouvidos para ouvir esse som, e que esse som soe também de nossa boca, porque as chaves estão na mão da tua igreja. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nós queremos. Aumenta a nossa fé, e que a nossa palavra, a nossa boca seja mesmo uma fábrica de mudar ambientes, uma fábrica de trazer realidade do céu para a terra, para onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, aí em pé mesmo, do jeito que você está. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele ativar a fé dentro de você. Está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, Deus. Seus olhos fechados. Espírito Santo de Deus, aumenta a nossa fé. Eu peço por mim, peço pela minha casa, peço a Deus por cada um dos teus filhos aqui. Aumenta a nossa fé. Muda, ó Deus, as palavras que saem da nossa boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você veio aqui para receber uma oração por cura. Se você veio aqui para isso, quero que você faça um sinal aqui para nós. Levante a sua mão. Só você que veio aqui para receber cura sobre alguma enfermidade. Isso. E aleluia. Nós vamos ativar a nossa fé. Amém? Você que está do lado de alguém, continue com a mão levantada aí.
Você que está do lado de alguém que está com a mão levantada, chegue perto aí, coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa. Vamos lá, gente. Você é a igreja. Isso. Ali tem mais um. Chega perto ali. Coloque a mão sobre essa pessoa. Comece a declarar em nome de Jesus. Toda enfermidade vai embora agora. Eu declaro a cura no corpo. Eu declaro a cura nas emoções. Aqui, está com a mão levantada. Mão levantada? Isso. Chega ali pertinho, começa a orar. Isso, gente. Vamos como igreja do Senhor. Começa a orar, começa a declarar. Declaramos cura. Aumenta a fé. Em nome de Jesus. Nós vamos orar quantas vezes for preciso. Nós vamos declarar quantas vezes for preciso. Porque nós cremos, Deus. Nós cremos, Deus. Nós declaramos. Nós estamos vendo pessoas sendo curadas aqui. Em nome de Jesus. Cura agora, Espírito Santo. Vem com o teu poder sobre os teus filhos. Que receba o fogo agora do Espírito Santo. E incendeie o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Ó Deus, que vai diretamente agora nesse órgão que está enfermo. E receba a visitação do Espírito Santo. Declaramos cura agora. Em nome de Jesus. Declaramos fora toda enfermidade. Fora. Para onde o Senhor Jesus determinar. Se é algum espírito maligno que está agindo, nós dizemos fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre o seu corpo nessa hora. Declaramos cura sobre as suas emoções agora. Declaramos cura sobre a sua mente agora, em nome de Jesus. Declaramos cura sobre o seu coração. Declaramos cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço aí nessa pessoa que você orou para ela. Isso. Deixa o Espírito Santo fluir de você.